Fala, vencedor! Este é o episódio 73 do Fala Vencedor Podcast, que tem um oferecimento especial do Café Santa Cecília, nosso parceiro desde o início do Fala Vencedor Podcast, que está no ar há 1 ano e 6 meses, hein? Há 1 ano e meio, trazendo conversas que inspiram, e a gente está servindo aqui, como sempre, né, na nossa bancada. O nosso convidado já está se deliciando aqui com o sabor e aroma do Café Santa Cecília. E a gente tem o patrocínio também da Lucasas Materiais de Construção. Reformar ou construir em São João Nepomuceno, não tem outro lugar. Lucasas Materiais de Construção é o lugar. Também do Churros Tianicinha, todo mundo conhece, é o melhor churros do Brasil. Também da Caroline Alves, nutricionista, atendimento online e presencial em Juiz de Fora, 999826319. Também da AF Pipocas, que a gente está servindo aqui, a pipoca do trenzinho do Leandro Motoca, do Chalé Paiol e Bitpoca, indo ao Arraial de Bitpoca, hospedar no Chalé Paiol e Bitpoca é o melhor que você pode fazer, hein? Da Janice, um abraço aí para Janice, sempre assistindo aos nossos episódios. Também Bitpoca, aquela comida no fogão a lenha do restaurante Sabor Mineiro, lá no Arraial, na rua principal. Todo mundo conhece, quem conhece Bitpoca sabe onde é a rua principal e já ouviu falar no restaurante Sabor Mineiro da Mariquinha. Também da Luz Essências de Lima Duarte, marketing olfativo da Lidiane, uma empresa super bacana de essências. Ela é química, fabricação própria, que você precisa conhecer em Lima Duarte. Do Carioca Lanches, o nosso convidado, vez ou outra, experimenta as delícias lá do Carioca Lanches, nosso parceiro também. Da rede MG Farma SJN, 3 drogarias em São João Nepomuceno, drogarias Polifarma, a drogaria Popular e Oswaldo Cruz. E é com imenso prazer que a gente traz novamente para participar do Fala Vencedor Podcast, meu amigo, posso falar assim, né, de longas datas. Sim, claro. Uma pessoa muito querida em São João Nepomuceno, todo mundo, né, o conhece, Roberto Tomás, né, advogado, contabilista, né, e ex-candidato a prefeito em São João Nepomuceno, e que veio aqui bater um papo com a gente sobre diversos assuntos, né? Roberto, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite. Sei que o seu tempo é precioso, né? Nada, precioso são esses momentos, né, Léo? A gente estava lembrando aqui, uma boa noite para todos que estão nos assistindo aqui. Um prazer estar aqui com você novamente. É um podcast leve, agradável de participar. Obrigado. E a gente vê que essa criança está tomando corpo, né? Já há 1 ano e meio de idade. A gente estava recordando aqui, parece o primeiro, foi com Marcos Moreno, lá que tem um programa com você lá na Rádio Garbosa, muito bacana, né? E é um prazer muito grande a gente tentar aqui trocar algumas percepções, né, sobre o que está acontecendo agora. E realmente o Carioca tem um cheeseburger maravilhoso. Eu recomendo, vez ou outra, eu ligo para ele e falo, ó, traz para cá porque eu tô morrendo de fome. E o bife dele é de costela bovina. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu conversava com a produtora agora há pouco e não é enjoativo o lanche dele. São João tem uma peculiaridade, né? Nós somos conhecidos como cidade das confecções, mas a gente pode ser conhecido também da gastronomia. Tem cada preciosidade espalhada por São João, cada iguaria, cada uma dentro de um estilo diferente. É muito gostoso. Muito bem. Ô, Roberto, o Brasil, né, ele vive um momento, né, pelo menos a médio prazo, né? Que a gente não se tem a informação de que tenha vivido um momento, uma situação tão complicada, né? Uhum. Essa taxação, né, que é o assunto do momento aí, entre aspas, essa taxação pelo Trump das exportações brasileiras por cerca de 50% a mais, né? Uhum. Esse julgamento lá no STF do famoso golpe, daquele fatídico 8 de janeiro, aquela tentativa de regular as redes sociais. O que você pode nos trazer neste episódio 72, muito bacana. 73. Muito... 73.
73. Do nosso podcast. O que você pode, de início... É muito assunto, né? Sim, o que você pode, né, de início, trazer para a gente? O que está acontecendo com o nosso Brasil, enfim? Então, o Brasil, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil não é isolado. Não é só o Brasil que vive um momento conturbado. O mundo vive um momento conturbado. A geopolítica está virando de cabeça para baixo, né? Não é só o presidente Trump, né? São os conflitos no Oriente Médio, Israel, Palestina, Irã, né? É o adensamento das disputas, das correntes ideológicas que estão se combatendo, direita e esquerda, o conservadorismo contra correntes mais progressistas. E o Brasil está no meio dessa história, né? O Brasil, como um Estado independente, ele não foge a essa realidade. O que acontece lá fora reverbera aqui com alguns gradientes que são anteriores a essa grande crise que existe. Eu vejo com muita preocupação a posição do Brasil hoje, né? Se a gente pensar em termos absolutos, as exportações do Brasil para os Estados Unidos não são tão significativas assim em termos percentuais, porque tudo que a gente exporta para lá corresponde a cerca de 2% do nosso PIB. Só que o que a gente exporta para os Estados Unidos? A gente exporta commodity, né? Eu estava assistindo na CNN uma reportagem e o analista fez uma análise muito primorosa. O que acontece quando você exporta commodity? Inclusive, é uma das brigas que a gente tem, porque a gente precisa começar a exportar produtos de valor agregado maior, onde você acrescenta na cadeia produtiva algo que vai valorizar mais, mas a gente exporta muito minério, suco, enfim, carne, leite, e há um ovo. Bom tempo, né? Há um bom tempo. O Brasil é um celeiro, né? E o maior produtor de proteína do mundo hoje, eu acho que somos nós. Pelo menos nós temos a empresa maior produtora que é a JBS, né? Nós, entre aspas. Mas, então, o que acontece? A CNN ela fez uma análise que eu achei muito interessante. Esses contratos, por serem commodities, vocês têm fornecedores pelo globo todo, né? E quando você tem uma sobretaxa de 50%, por exemplo, do ferro brasileiro, do aço brasileiro, aquele que compra do Brasil ele vai procurar outros fornecedores. E é uma cadeia muito complexa. Ela é difícil de ser consolidada e na medida em que ela é desfeita, aquele que compra aço do Brasil, o aço, por exemplo, ele é tabelado internacionalmente. O Brasil não pode vender nem mais nem menos do que o preço internacional. Então, quando os fornecedores de aço brasileiro têm seccionado o fornecimento dos Estados Unidos porque nós vamos ter uma sobretaxa de 50%, o que acontece? O importador do aço brasileiro nos Estados Unidos vai buscar outro fornecedor. E na medida em que ele fecha determinados contratos, dificilmente, se o Trump abaixar essa taxação, nós conseguiríamos restabelecer imediatamente essa cadeia de fornecimento. Isso vai gerar um prejuízo substancial. Então, para além do percentual do que as exportações do Brasil representam em termos de percentuais em cima do PIB, né, vai uma questão estratégica. E aí vem a questão da instabilidade que você traz para a gente, né? O que o presidente do Brasil quer, provocando um gigante, talvez a maior potência militar e uma das grandes potências econômicas do mundo. A gente não pode perder de vista que o nosso segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. A gente tem a China como maior parceiro, os Estados Unidos, depois a União Europeia. O que se quer nessa guerra de braço que está sendo travada entre o presidente Lula e o presidente Trump, né? Onde isso vai parar? Isso vai resvalar o quê? No elo fraco, nós, a população. Nós não temos proteção quanto a isso, né? Os empresários brasileiros estão atordoados, né? E quando você mexe com o empresário, você automaticamente está mexendo com a força de trabalho. Isso pode gerar, dentro do mercado brasileiro, desemprego, né? Fechamento de postos de trabalho nas empresas exportadoras de commodities e por aí se vai, né? Então, o grande questionamento que eu trago, Léo, é aonde nós vamos parar com isso? Está na hora, há muito eu falo isso, está na hora da gente parar de ver o lado A e o lado B. A gente precisa se dar as mãos. Independentemente de esquerda ou direita, a gente tem que nos fechar para sermos acima de antagonistas no cenário político internacional, sobretudo brasileiros, para a gente tomar conta e tomar cuidado, porque nós somos muito pequenos diante dos Estados Unidos. Eu quero te fazer duas perguntas agora. A primeira,
Você acredita que essa taxação, de fato, será efetivada agora, dia 1º de agosto? O Trump é meio maluco. Né? Ele é doido. E ele não está demonstrando que vai recuar, né? Não. E sobre esse aspecto também, Léo, é muito interessante, né? Algumas questões que flutuam e aí transcende a geopolítica, que é a questão da relação do Brasil com os Estados Unidos, e entra na política interna. Nós estamos vendo, nós temos duas correntes bem sedimentadas no cenário político nacional. Bolsonarismo, lulismo, né? E aí vem as derivações, direita e esquerda. Nem todo mundo que é Bolsonaro nem todo mundo que é de direita é Bolsonaro e nem todo mundo de esquerda é lulista, né? A gente tem que fazer uma distinção disso, de maneira muito clara. E o que está sendo colocado em xeque? Fala-se, especula-se a presença do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, instigando o presidente Trump para sobretaxar o Brasil. Esquece-se que, momentos antes, eu acredito que realmente o Eduardo Bolsonaro está fazendo esse tipo de pressão, que para mim é um suicídio, né? Não tem sentido colocar todos os interesses da nação subordinados a uma pressão externa para que haja uma modificação dentro do Poder Judiciário, né? É uma coisa meio fora da caixinha, né? Mas fala-se muito o quê? Da pressão do Eduardo Bolsonaro em cima do presidente Trump para fazer essa sobretaxa de produtos brasileiros, né? Como é que isso vai se portar? Como é que... por que isso tudo está acontecendo hoje no cenário nacional? Você tem alguma... Embora o Trump tenha enviado aquela carta, né, pro Lula, dizendo os motivos pelos quais faria essa taxação e tarará, né, muitos especialistas aí, não sei se você pensa assim também, acreditam que, na verdade, foram aquele pronunciamento do Lula no BRICS. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Seria muita presunção da nossa parte achar que o presidente dos Estados Unidos, com possibilidade de prejuízo da economia própria, tomasse uma posição tão radical para defender os belos olhos castanhos do presidente Bolsonaro. Né? É meu amigo, então... houve um pronunciamento, sério, né? Houve um pronunciamento e uma provocação, entre aspas, né, há muito da colocação do Brasil junto dos BRICS, né? Hoje, a grande briga de forças existentes no globo é China e Estados Unidos, para quem tem a primazia de domínio, né? E o Brasil tem se colocado muito ao lado da China, muito ao lado da Rússia, da Índia, né? Os BRICS, né? De um modo geral. Contra a Ucrânia, né? E a gente observou o presidente Lula, logo depois de uma reunião, questionando a inserção do dólar como padrão monetário internacional. E logo depois disso, houve sim um pronunciamento do presidente Trump sobretaxando o Brasil por conta do pronunciamento do Lula. Só que aí, eu acho que aí vem as questões políticas mal exploradas, né, e passos mal dados. Eduardo Bolsonaro e o clã Bolsonaro exploram em demasia e apoiam uma atitude absolutamente contrária aos interesses da nação brasileira, como se isso fosse os capitalizar para impor ao Poder Judiciário uma mudança de rumo em relação ao julgamento do presidente Bolsonaro, que a gente pode abordar mais lá na frente, né? E o Lula avoca a soberania nacional como se ele tivesse sendo chantageado em função da pressão do clã Bolsonaro junto ao presidente Trump. Eu acho que assim, é muita coisa fora da caixinha ao mesmo tempo, né? O presidente Trump e os Estados Unidos, acima de tudo, eu não acredito que eles jamais dobrariam essa aposta pura e simplesmente em função dos interesses da família Bolsonaro. Eu também acredito que não. Esse é só um coadjuvante mal pego pelo clã para tentar se capitalizar. Esse tiro saiu pela culatra, que muito pelo contrário, a popularidade do presidente Lula em função desse mal traçado estratagema aumentou em vez de cair, né? E paradoxalmente, o Lula avoca a soberania, que normalmente é uma fala mais militarizada, e do grupo do Bolsonaro. Quer dizer, tá uma confusão, um balaio de gato, uma coisa maluca que a gente não sabe onde vai terminar, né, Léo? E as pessoas, principalmente os esquerdistas, vamos dizer assim, acabam acreditando muito no Lula. Mas essas mesmas pessoas, no discurso dele, essas mesmas pessoas, penso eu, que acabam se esquecendo que o Lula
ele tem ido na contramão dos Estados Unidos, né? Já há algum tempo. Você veja lá na Israel, as declarações dele. Israel foi atacado, eu não estou aqui, a gente está aqui defendendo o lado A, o lado B, mas Israel foi atacado. A questão de que a gente estava conversando de sim, sim, não, não. A verdade, pode, não pode, não pode, né? Eu converso, eu dialogo com todas as correntes políticas, tanto o pessoal da direita, tanto o pessoal da esquerda. E eu vejo uma distinção muito clara. Tem muita gente com um pensamento interessante dentro da esquerda. E aqui não é fala de político, não. É uma fala, é uma constatação. Eu conheço muita gente com qualidade, né? E muitas dessas pessoas, quando a gente aborda e fala de uma maneira franca, deixando claro como a gente pensa, eles se abrem e falam, eu não apoio o Lula. Tem gente que adora o Lula. Eu não sou uma dessas pessoas. E dentro da esquerda tem muita gente que não acha o Lula uma liderança que deve ser seguida. Só que para além dessa objeção em relação ao nome do presidente Lula como liderança da esquerda, vai a verdadeira repulsa da grande maioria dos esquerdistas ao presidente Bolsonaro, né? E ele e quando o presidente, ele deu alguns motivos, né? As falas são muito duras. Eu acho que... você abordar a chaga que ainda não está fechada. 64. Quem teve algum parente perseguido na Revolução ou no golpe de 64, depende do autor que você vai estudar, e vai falar que é uma revolução, outro que é o golpe. Quem teve algum parente torturado pelo doicode, vai ter horror da Revolução de 64 ou do golpe de 64. O Bolsonaro, quando fez um pronunciamento dentro do plenário, levantou o Brilhante Ustra, que era o chefe do doicode, né? Durante a pandemia, muitas pessoas morreram. E o presidente Bolsonaro chamou muita gente de marica, que não podia ficar em casa. Então, isso não é postura de um chefe de Estado. Ele tem que ter sensibilidade. Eu acho que o grande erro do Bolsonaro, né, principalmente na gestão dele como presidente da República, é falar demais, né? Falar asneiras. Sim, né? Eu acho que, não estou nem dizendo, contrariando as ideias, mas assim, ele falava demais, sem pensar. Sim, né? Teve atitudes memoráveis. Ele fez uma composição do ministério fantástica. Ele trouxe o que eu considero que é um presente para mim, que é o Tarcísio de Freitas, que hoje é governador do estado de São Paulo. É um cara que foi 01 do IME, é um ponto fora da curva, é um cara fantástico. Ele teve muitos acertos, né, no governo dele, mas essa linha de esquerda, para além de não seguir o Lula, como eu estava te falando, eles têm, acima dessa rejeição ao Lula, eles têm pavor do Bolsonaro em função dessa postura mais agressiva. E você não pode, em determinados momentos, de todos censurá-los por isso. Porque eu, que votei no presidente Bolsonaro, tem falas dele que eu fico assim, gente... Abomina, né? Não dá para falar isso, né? Ser sincero é uma virtude? Sim, mas você não precisa ser inconveniente em algumas falas. E às vezes acontece isso. Bom, aí vem você falar da questão de Israel, conflito lá com a Palestina. Tudo começou o quê? Com a invasão do Estado de Israel por um grupo de integrantes do Hamas. Houve estupro de mulheres, decapitação de crianças, uma coisa aberrante, né? Ninguém em sã consciência concordou com isso, né? O que se questiona agora é que Israel, em vez de responder, se defender, contra-atacar, agora está gerando uma crise humanitária. Nós estamos vendo vários palestinos morrendo de inanição, crianças morrendo. Eu, assim como humanista, eu não posso ver uma criança morrer e concordar com uma postura dessa. E o poderio bélico de Israel frente à Palestina é infinitamente superior. Então, a resposta já excedeu o remédio. Você concorda com aquela invasão de Israel? Não, abomino. Aquelas pessoas fizeram atrocidades e até hoje mantém reféns presos. O Netanyahu, ele disse, após aqueles ataques, que ele falou, a gente vai aniquilar esses grupos terroristas. Só que a reboque ele aniquila a população junto. Né? Agora, será que se ele tivesse recuado, também assim, né? Será que se ele tivesse recuado, já tivesse se recuado, esses grupos terroristas não teriam crescido ainda mais ou não? Assim, eu não tenho elemento para fazer, desculpe, essa análise, sabe? Mas assim, e é muito fácil a gente daqui
fazer as ponderações. A questão da divergência entre judeus e palestinos ela é histórica, né? Eu acredito que eles não vão parar de lutar nunca. O que eu fico embasbacado é que houve uma inversão de apoio. Quando você vê, por exemplo, as pautas da esquerda são libertárias, progressistas, e ali no Oriente Médio, Israel é um dos países mais progressistas que tem. Né? A sociedade judaica, apesar dos judeus ultra-ortodoxos e ortodoxos, ela é uma sociedade progressista moderna, onde há espaço para as liberdades que são bandeiras da esquerda, como, por exemplo, respeito à diferença, seja diferença étnica, seja diferença sexual. A comunidade israelita, ela abraça os diferentes, né? E ao contrário, das pautas de direita, a faixa de Gaza, eles são altamente conservadores. São mais conservadores. Altamente conservadores. Aí você vê movimentos de esquerda que se embrenham nessas liberdades... Que não são conservadores. Atacando Israel. E a direita antagonizando com Gaza. Uma comparação tanto quanto grosseira. Foi questionado num movimento LGBTQIAP+, né? Por que ele estava ajudando, estava protestando a favor da Palestina, e parece que o elemento que foi abordado não sabia nem o que estava acontecendo lá direito, né? Não, porque nós somos a favor das liberdades que esse povo nos transmite. Falei assim, olha, se ele, como homossexual, fizesse aquela passeata lá na Palestina, muito provavelmente ele seria sumariamente eliminado ou executado. Então são as incoerências que a gente vê hoje no cenário político brasileiro também, né? É verdade. Em relação a essa taxação, que é o assunto do momento no Brasil, assim... no mundo, né? Sim. Eu quero, até dentro desse contexto da guerra lá no Oriente Médio, há um mês mais ou menos, né? Ninguém esperava. Os Estados Unidos foram lá e atacaram o Irã. O Trump avisou. Não houve um ataque do Irã a Israel, né? Aquele conflito e tal. E Trump falou, não faça isso, vai ser melhor, papapá. E ninguém não anunciou, ninguém esperava, foi lá e atacou. Bombardeou a usina nuclear. Bombardeou a usina nuclear. E, né? Assim, aí o que eu tô querendo te dizer? Nessa guerra comercial que está acontecendo aí, essa expectativa da taxação anunciada pelo Trump, e ele, até certo modo, as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, o governo Lula está falando asneiras, essa que é a verdade. A gente conversando com alguns amigos e tal, aquela conversa de botequim, certo. e a gente faz uma análise, né? Tanto o pessoal de esquerda, tanto como o pessoal de direita. Eu acho que nem o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, tem coragem de falar as coisas que o Lula tem falado pro Trump. Concorda? Né? Então, Léo, eu acho que assim, a gente abordou a questão macroeconômica e geopolítica, e aí a gente precisa fazer uma análise e transportar essa instabilidade mundial para o contexto nacional. Se você analisar como um constitucionalista, ver um presidente de um Estado estrangeiro tentando interferir no judiciário brasileiro, não é legal, né? Isso foge de qualquer tipo de norma e da caixinha de qualquer Estado constitucional, né? Só que a gente precisa temperar um pouquinho mais essa análise, né? Quando a gente fala, qual é a realidade hoje do Brasil? Né? O judiciário ele está exercendo o seu verdadeiro papel, e aí eu vou me permitir colocar a minha visão, né? Eu não tenho procuração de ninguém, que para mim o grande vilão dessa instabilidade que a gente vive é o Poder Judiciário. O ministro Luiz Fux, ele deu recentemente uma declaração muito interessante. Ele falou com muita propriedade que o judiciário ele é inerte. Quem foi eleito para representar a população são os atuais mandatários e o Senado, o Congresso Nacional, se referindo ao Congresso Nacional.
eles têm que ter o protagonismo. O judiciário, ele é discreto, circunscrito à pacificação social. Quando ele começa a sair da sua caixa e começa a fazer ativismo político e começa a transbordar as suas competências, ele causa esse tipo de instabilidade que tem, a meu ver, um dos maiores protagonistas, o ministro Alexandre de Moraes. Ele, em pouco tempo que ele tem de Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu subverter as mais elementares noções de direito constitucional e de direito penal também. A gente, na Idade Média, a gente via o quê? Os tribunais de inquisição, onde cardeais, eles eram acusadores e juízes. Atento a isso, os doutrinadores do direito falaram assim, a gente não pode ter na mesma pessoa o acusador e o julgador. Então criou-se a figura que a gente conhece hoje como promotor de justiça ou Ministério Público. Porque você, ao estruturar uma denúncia, ao acusar alguém, você se apaixone e se convence daquilo. Como é que você vai, de forma imparcial, julgar aquilo que você mesmo está dizendo que está errado? Então você precisa de um terceiro elemento, que é o juiz, para fazer isso. O Alexandre de Moraes, ele fez tomou uma série de medidas onde ele instaura de ofício determinadas ações, dá prosseguimento e depois julga como magistrado. Percebe? Isso não é função do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, nós acompanhamos agora um decreto suspendendo o aumento de IOF no Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem essa prerrogativa. O Alexandre marcou uma audiência de conciliação. Desde quando, na história do constitucionalismo brasileiro, o judiciário é um poder moderador? Nunca foi. Então, o Alexandre de Moraes ele começa a sair da caixinha assim, e se enveredar por assuntos que não lhe dizem respeito. Ele avocou a competência para julgar todos aqueles que estavam protestando lá no 8 de janeiro, sendo que isso era competência de quê? De juiz de primeiro grau. Se, eventualmente, com base no entendimento atual do Supremo, existir uma cúpula, no máximo, com base no entendimento atual, deveria o quê? O Supremo processar a cúpula, que seria o presidente Bolsonaro e todos os integrantes do gabinete militar. Mas ainda assim a gente não pode perder de vista, porque o próprio Supremo Tribunal Federal anulou o processo penal contra o Luiz Inácio Lula da Silva, por quê? Ele considerou como correta a primeira instância para julgá-lo, só que tirou da competência de Curitiba e trouxe para Brasília. Por que o presidente Bolsonaro houve a inversão desse entendimento? Tá vendo como é que assim, as coisas, o judiciário está criando insegurança e o papel dele é justamente criar segurança jurídica? E o STF seria não, é a última instância, né? Sim. Não tem que ficar se metendo em tudo. Não. Não é verdade? Não. Poxa, você imagina, se eu sou um juiz supremo, entre aspas, lá no STF. É o que está acontecendo agora. E, de repente, o seu caso cai lá na minha mesa, nas minhas mãos, e eu dou aquele veredito, a quem você vai recorrer? Qual a sua esperança o Supremo, que a coisa mude? O Supremo é uma corte constitucional e tem como sede, assim, no máximo, autoridades da Federação, da União. Ele não é feito para julgar questões corriqueiras como uma senhora colocar com batom, perder o mané na estátua da Justiça em frente ao Supremo. E a dosimetria da pena que está sendo utilizada no Supremo foge, para quem estuda direito penal, de todos os parâmetros similares observados na Justiça. Quer dizer, está se pesando em demasia. Mas o ministro ficou muito bravo, muito nervoso, porque foi danificado o gabinete dele. Isso foi uma balbúrdia danada. E essas pessoas que fizeram aquela balbúrdia, claro que tem que responder. Pelo quebra-quebra. Né? Com certeza devem ser punidos. Sim. Mas não com esse... Você observa, aquela senhora que pintou o Perdeu Mané, ela foi condenada a 14 anos. Existem traficantes... contumazes aí, homicidas que não pegam a pena tão severa. Quer dizer, está havendo uma inversão de valores. E aí quando colocam assim, a culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro. Lula está no papel dele, Bolsonaro está no papel dele. Estão defendendo os interesses próprios. Ao contrário, eu acho que eles deveriam estar juntos defendendo a nação brasileira. Mas o que tem causado, ao meu ver, ao meu sentir, essa instabilidade que a gente vive, é esse protagonismo que o judiciário está tendo.
Porque aí o pessoal fala assim, mas o Lula que nomeou o Dino, nomeou o fulano, o Beltrano, o ciclano, etc e tal. Ok, mas uma vez nomeados, eles deviam cumprir o papel deles. Olha, você me nomeou, o senhor me nomeou, sua excelência me nomeou, mas agora eu sou magistrado, eu vou desempenhar o meu papel. E o papel do judiciário é discreto, não é esse papel... Exatamente o que eu ia te perguntar. Nesse caso aí da suposta tentativa de golpe e tal, e o julgamento já está marcado, né? Para o dia 21, me parece. Bolsonaro vai ser preso, vai ser condenado. Independente no nosso papel não é dizer que ele está certo ou errado, não é? Porque que há crime ou não há. Agora, pelo menos é o que eu penso. Agora, independente dele estar certo ou errado, Zanin foi advogado do Lula. Teve um embate direto com o grupo bolsonarista, né? Flávio Dino. Senador petista. Indicado e o Alexandre Moraes, aquele cara... O Moraes foi indicado pelo Temer, né? Indicado pelo Temer, mas assim, o Bolsonaro também, assim, falou bastante asneiras a respeito dele, né, quando presidente. Enfim, na minha opinião, o Bolsonaro já está condenado. Não, acho que na de todo mundo, né? E tem uma coisa mais grave, Léo, que a gente não abordou aqui em relação ao Supremo. Nós que trabalhamos com o direito, né? E temos militância na justiça, está havendo a mercantilização do Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? Esposa do Alexandre de Moraes, esposa do Dias Toffoli, filho de Gilmar Mendes, filho do ministro A, do ministro B, são todos advogados. Teve um caso que foi escorchante, absurdo, uma autuação à JBS que foi defendida pela esposa do ministro Dias Toffoli, onde se questionava a autuação de quase 16 bilhões de reais. Ela entrou com um procedimento junto ao Supremo Tribunal Federal, que foi julgado por quem? Pelo marido dela. Sabe quanto que o escritório dela ganhou? 500 milhões de reais de honorários advocatícios, numa penada só. Quer dizer, o Supremo, além desse ativismo político, está perdendo as mais comezinhas noções de ética, de disciplina, de hierarquia e de pudor. Por quê? A gente que trabalha no direito, a gente não nutre qualquer expectativa, não. Se você tem um cliente e ele tem condição de arcar com recursos, ele compra a absolvição dele. Basta se socorrer de um desses escritórios, de uma esposa, de um filho, de um parente, de um primo, de um ministro, pagar os honorários que estão sendo propostos lá, que levam a relação com o vulto do benefício que ele vai obter, ele consegue uma decisão absurda, né? Roberto, a gente já falou um pouquinho aí essa crise geopolítica, né? Estados Unidos, Israel, Rússia, outros países envolvidos, tal, Irã. Você já deixou claro aí, na sua opinião, essa questão do grande culpado, na sua visão, por essa crise que permeia o país no momento aí, essa crise institucional, essa coisa de taxação de 50%. Você colocou aí que você concorda, que não concorda. Agora, em meio a tudo isso, né, a gente não pode deixar de falar que eu trabalho em veículo de imprensa desde 1989, desde os meus 17 anos, estou com 52 anos, a caminho de 53 em agosto, se Deus quiser. Uma coisa que me deixa assim apreensivo, a gente tem esse podcast aqui há 1 ano e meio, você disse que o podcast é leve e a gente procura trazer convidados, né? Como é o seu caso, que é a segunda vez que você participa aqui, e que possam acrescentar alguma coisa para a nossa audiência, que é muito bacana e tal. Mas uma coisa, e a gente deixa claro que o que o nosso convidado disser, o que a gente disser aqui, você pode, nossa audiência, nosso ouvinte, nosso espectador pode discordar, tal. Mas uma coisa que me deixa preocupado é essa questão eu te confesso que eu me sinto um pouco angustiado, amordaçado, entendeu? Com medo, essa é a palavra. De às vezes até dispor determinadas situações que você, como um operador de direito, como o Marcelo sempre diz, sabe muito melhor do que eu. Essa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. E no Brasil, essa situação está meio estranha. O que você tem a me dizer a respeito disso?
são os antagonismos e vamos supor, os jabutis ou jabuticabas brasileiras, né? Qual que é a linha ideológica da esquerda? Liberdades, garantias, solidariedade. A essência da Revolução Francesa, não só da Revolução Francesa, mas da obra de Marx, o foco no social, ok? Taxa-se, parte da esquerda taxa quem é da direita como fascista, por quê? Vinculando parte da direita ao pensamento de Benito Mussolini, na Itália, que era co-irmão de Adolf Hitler. Qual é a característica desses regimes fascistas totalitários? O cerceamento das liberdades. Cerceamento das liberdades. Como é que você fala, como é que você traz para dentro do Brasil correntes com grande influência do pensamento social-democrata, pensamento comunista, como é que você traz para dentro do Brasil a defesa de limitações na internet, de limitações da liberdade de comunicação e de expressão? É surreal. A nossa Constituição, eu acho que a gente não precisa inventar a roda, ela fala de uma maneira muito clara. A sua opinião, você é livre para expressar a sua opinião. E se você for além da sua liberdade, você responde por isso indenizando quem você ofendeu por dano moral ou respondendo criminalmente pelo excesso. É muito simples. Só que isso dá trabalho, Léo. E volto a dizer, eu trago para o meu grande vilão. O judiciário, apesar de bem aparelhado, bem remunerado, ele não dá a resposta que a sociedade precisa, em alguns casos. Porque se você tem um judiciário atuante, eficiente e imparcial, na medida em que você for ofendido na sua honra, se eu chegar e te ofender publicamente em um podcast ou outro, ou em qualquer mídia social... tem uma legislação que prevê. Cara, vai lá, né? Entra no judiciário, pede a remoção desse conteúdo e pede a condenação do Roberto, do Léo ou de terceiro pelo excesso. Se você demora... Hoje em dia a gente fala que um processo rápido demora 3 anos... É surreal. A resposta que o judiciário vai te dar vai ser daqui a 3 anos. Já vieram outras ofensas. Mas se ele passasse a ter uma atuação mais instantânea e imediatista e providenciasse ou promovesse uma sanção que doesse em quem ofende, as pessoas pensariam 2 vezes mais antes de ofender. O problema é na resposta que o Estado dá. E aí, agora, para o judiciário seria mais fácil prever aquilo, assim, assim, segurar a fala... Faz-se a tempestade perfeita. Quem está no poder hoje? É a esquerda, né? Que sempre foi voltada para as liberdades, para a solidariedade, né? Pega-se uma pauta que é interessante, cercear a liberdade da internet. E, de fato, a internet virou terra de ninguém. Tem muita gente que ofende e destrói as pessoas da noite para o dia, e isso, de fato, ela tem que se responder. Mas responder como? Cerceando o direito dela de falar? Eu acho que assim, a medida certa foi dada em 1988 pelo Constituinte. Você tem liberdade de falar, agora arca com as consequências daquilo que você fala. Só que aí vem o nosso aparelho judiciário. Ele vai te dar uma resposta pela violência que você sofreu hoje, daqui a 6 anos, 7 anos. Isso é resposta social? Então, cria-se um ciclo vicioso. E quem está no poder hoje não quer ter exposto ou exposta as suas vísceras, ou as suas vicissitudes, ou os problemas pelos quais você passa. Qual que é o caminho mais fácil para quem está no poder? Cala as redes sociais, cala as liberdades de imprensa, cala todo mundo, regula a pretexto de garantir liberdades, porque é mais fácil, você vai ter como medir aquilo que vai ser exposto. É a mesma coisa, eu vou xingar uma pessoa, então eu vou colocar um esparadrapo na boca do Léo para ele não xingar. Não é por aí. Não é por aí. Eu tenho que ter a responsabilidade, o senso de que eu não posso fazer aquilo. Léo, a métrica foi ditada pelo Constituinte de 88. Fala o que você quiser, pode se expressar da forma que você quiser. Você tem, eu acho, até o seguinte, você tem direito, não você especificamente, qualquer um, direito até de ser idiota e defender aquilo das formas mais absurdas possíveis. Agora, você responde por aquilo que você fala. Você não tem direito de se valer da sua liberdade de expressão para ofender os outros. Caso você assim o faça, qual que é o mecanismo correto que a Constituição fala? Você vai ser penalizado, criminal ou civilmente, pelos excessos que você cometer, e esses conteúdos podem ser retirados. Só que aí você tem o judiciário que não dá a resposta que a sociedade precisa. Ou dá a resposta que quer. Tardia. 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 Né?
né? Então essa liberdade de expressão, acho que é algo fundamental, né? Sim. Constitucional. Sim. E que a gente tem que lutar para que ela nunca deixe de existir, né? Limitar a liberdade de expressão me soa como aquele cara que está com dor de cabeça e, em vez de tomar um remédio, ele quer cortar a cabeça para parar a dor de cabeça, ele morre. E aconteceu recentemente o caso que o Bolsonaro, né, agora está usando tornozeleira, né, determinação lá do Alexandre de Moraes, e ele foi numa reunião na Câmara tal, e parece que deu umas entrevistas, e foi dado o recado, ele teve que dar explicações tal, os advogados dele, em relação ao não cumprimento de algumas normas, né? Sim. De algumas determinações por parte do ministro Alexandre de Moraes. E saiu também o resultado aí dessa justificativa por parte dos advogados do Bolsonaro, que eles mesmos não sabiam como se proceder. Peraí, poxa, eu não posso dar entrevista, parece que ele não pode dar... Direta ou indiretamente? Não pode falar com o filho. Não pode se comunicar com o embaixador. E essa questão das redes sociais, terceiros não podem fazer nenhuma postagem sua. Mas como é que faz? Rede social, gente, é algo que não, nós somos entrantes digitais. Os jovens, né, essa geração mais nova aí, que está... Né, os jovens de 15 anos para baixo, por exemplo, né, eles não conhecem aquilo que não é o analógico, eles não conhecem. Sim. Esse é o mundo deles. Então a gente vai pegar e vai punir esses jovens, bloquear o mundo deles. Eles não conhecem. Nós somos entrantes digitais. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar o analógico e agora essa transição para o digital. Mas esses jovens, eles não sabem que mundo é esse analógico. Concorda? Sim, concordo. A gente vive num momento de transição, né, Léo? Eu acho que o mundo hoje ele está muito confuso, né? Nós estamos fazendo, como você bem disse aí agora, a transição da geração analógica para a geração digital. E nisso gera-se muitos conflitos, né? Mas eu me permito ponderar algumas coisas. A liberdade independentemente desse mundo de agora, dinâmico, muito dinâmico que a gente vive hoje, as liberdades têm que ser preservadas, né? Você citou aí a questão da decisão do Alexandre de Moraes. Ele está cerceando liberdades que são fundamentais para qualquer cidadão, não é só para o Bolsonaro, não. E o que me assusta às vezes é o seguinte, hoje é o Bolsonaro, amanhã Exatamente. Pode ser o outro que aplaude. Então, esse precedente é muito perigoso para a democracia. Você convalidar que sejam reguladas... E aí vem um ponto, né? Você admitir que um presidente de um país estrangeiro, por pressão tarifária, influencie no judiciário, isso é uma coisa surreal. Não existe isso, não. Agora, você também conceber que esse mesmo judiciário passe a cercear liberdades que estão consagradas na Constituição e com base em interpretação contra o texto constitucional valide isso, você não tira o legítimo direito de um chefe de Estado criticar essa justiça. Eu acho que assim, estão sendo usados instrumentos equivocados para essa relação, compreende? O presidente Trump sai da caixinha dele, o judiciário sai da caixinha dele, a pretexto de cumprir a Constituição, ele descumpre fragorosamente, cerceando liberdades, tratando uma pessoa que ainda não foi condenada como se fosse culpado, deixando, inclusive, determinando que ele não possa comunicar com o filho dele, que ele não possa comunicar com a imprensa. Ora, bolas, vamos voltar lá atrás. O presidente Lula deu entrevista de dentro da Polícia Federal já condenado. O que mudou tanto assim? Quer dizer, você mal comparando uma situação com outra, são dois pesos e duas medidas completamente diferentes num momento histórico muito curto, menos de 10 anos. Então, como é que você consegue... Pau que dá em Chico não dá em Francisco. Mas nesse caso... Por isso que eu falo, um dos grandes atores para essa vamos supor assim, insegurança institucional está na posição ativista que o Supremo vem adotando. Percebe? Eu concordo...
plenamente com você essa questão poxa, um líder de outro país tentando interferir no nosso país. É legal? Não é. Não. Agora, uma outra coisa que até vou te fazer outra pergunta baseado nisso, é um mico lutando contra um gorila. Isso foi muito Tem um meme aí, né? Isso foi muito falado. Né? Um mico e o Tentando cara bater doido, né? Nós temos que ter uma clareza, Léo. Desculpa, não sei se eu atravessei você. Não. Nós temos que ter uma clareza das nossas possibilidades, né? Não adianta a gente entrar numa empreitada contra os Estados Unidos que nós não temos poderio estratégico, econômico, bélico ou de qualquer sorte, né? Eles são muito maiores que nós. Tá errado um país externo tentar influenciar dentro da justiça? Tá. Só que, e aí a gente tem que fazer uma separação. Isso agrada um segmento da sociedade, né? Mas esse precedente é um precedente perigoso. Como é perigoso o precedente de quê? De parte de um segmento político antagônico a esse que o presidente Trump tenta proteger. Bater palma e convalidar o quê? O cerceamento das liberdades. Porque as liberdades que são cerceadas hoje da direita podem ser cerceadas amanhã da esquerda, né? E esse é o grande precedente e o grande perigo. E recentemente, você vê que na Venezuela, o Maduro até saiu hoje, né? Mandando o Trump ir buscar. Não, vem me buscar, tal, vem me buscar aqui, vem me... Quer dizer, uma afronta, né? É síndrome de vira-lata achando que tem força, né? Porque... Nossa produtora acabou de trazer mais um café Santa Cecília. Santa Cecília. Ótimo, né? Bom demais, quentinho. Mas é uma coisa que eu discordei é dessas respostas mal pensadas do Lula, debochando do Trump, falando que não tem medo de cara feia, falando que vai levar jabuticaba. Você concorda com isso? Assim, vamos concorda com isso o quê? Eu discordo da postura do presidente. Então, exatamente, essa postura dele. Mas a gente tem que tirar o véu do que está acontecendo por trás. O que eu acho que o Lula está falando? Ele está tentando falar para o eleitorado dele. Está fazendo política. Está fazendo política. Agora, ele está dando uma série de entrevistas, inclusive para a CNN Internacional, dizendo que está mandando embaixador, está mandando emissários, inclusive mandou o Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, para conversar com o Trump. É meio um contrassenso quem é todo poderoso, cheio de si, falando que eu não preciso de você e vou usar a lei da reciprocidade para sobretaxar também os Estados Unidos os produtos que vêm aqui e tentar chegar lá com o pires na mão para tentar negociar com o Trump. E parece que o Trump não está querendo falar com ele. Não, está fechado. O Trump é louco, é doido. Agora, você acha que essa crise pode se acirrar para outros patamares? Pode. Já houve um fato inédito, né? Alguns ministros do Supremo perderam o visto americano. A filha do ministro Luiz Roberto Barroso foi convidada a se retirar dos Estados Unidos. Isso é só o primeiro. Então ele não está brincando. Não. Existe uma lei nos Estados Unidos, quando alguma atitude, e o Supremo está sendo enquadrado dentro dessa lei, alguma atitude de um Estado exterior afeta os interesses de empresas americanas, as pessoas que fazem parte desse esquema podem ser penalizadas. E o que quer dizer isso? O pessoal fala, isso é uma coisa muito séria. A partir do momento em que houver a determinação da inserção do nome dos ministros nesses cadastros, nenhuma empresa que opera nos Estados Unidos pode ter negócio com essas pessoas. Eles perdem direito de ter cartão de crédito Master, Visa, American Express. Bancos nacionais que operam nos Estados Unidos não podem ter Alexandre de Moraes e todos os demais que estiverem nessa lista como correntistas, sob pena de não poderem operar nos Estados Unidos. São sanções gravíssimas sob o aspecto econômico. A gente não pode esquecer, dentro dessa sua narrativa aí, de citar também o caso das contas de empresas americanas que foram bloqueadas aqui, né? Sim. A das Big Techs, né? Das Big Techs, né? Quer dizer, eu acredito que não é qualquer país que tem essa... Desculpa, Léo. Esse é o grande ponto que está sendo usado pelo Donald Trump para justificar as sanções que estão sendo orquestradas para penalizar a alta corte brasileira.
esse ativismo, essa determinação da Suprema Corte, determinando bloqueios e medidas constritivas, que aos olhos da Constituição americana são impensáveis, porque lá nos Estados Unidos, se você falar assim, olha, o americano nesse ponto é um dos berços da liberdade mesmo, a liberdade de expressão mesmo. Você pode falar o que você quiser dentro da justiça americana. Se você se exceder, você vai tomar uma multa, um dano moral lá que é de milhões. Eles são severos nisso. Mas você pode falar o que você quiser, porque vai ter assegurado o seu direito de se expressar. Mas você também responde e talvez as penalidades são intensas. Dentro desse raciocínio, o americano olha, você não pode, a pretexto de coibir excessos, penalizar uma empresa americana que permite que as pessoas tenham fala. Porque isso para nós é um valor caro. Então o que ele fala? Se o Supremo está penalizando as Big Techs, como o X, o Facebook, o Instagram, ele está indo de forma contrária aos interesses americanos. E por conta disso eles podem ser penalizados porque eles estão impedindo liberdades de empresas americanas. É nesse que é o enquadramento. Eu dei uma estudada mais ou menos nesse case, é por aí que eles estão tentando impor essas medidas mais restritivas. Sabe? E você acha que a coisa pode avançar, né? Pode. Nós não temos munição para brigar comercialmente, belicamente com os Estados Unidos. De forma nenhuma. Né? Não temos. Não adianta ficar com falácia, né? Não. Seria muito interessante, porque eu acho assim, todo país ele tem que ter sua independência, né? Só que a gente vive num mundo globalizado. A gente tem que ter noção das nossas potencialidades. Os americanos estão no meio, né? Sim. Eles são uma potência. Eles são uma potência. Mas para além disso, eu acho que assim, o Brasil não tem uma natureza aguerrida, nunca foi da natureza do brasileiro se postar e ter protagonismo geopolítico, né? Nós somos uma referência na América do Sul, somos talvez na América Latina o maior país, né? México para baixo, né? O mais importante da América Latina. Agora, nós nunca tivemos nenhum tipo de protagonismo bélico, comercial, dadas as peculiaridades do nosso mercado. Né? O Brasil também está mal visto na Ucrânia, né? Sim, por conta das declarações do presidente Lula. O Brasil está mal visto nos Estados Unidos, está mal visto em Israel, está mal visto na Ucrânia e por aí vai, né? Parece que essa esquerda no poder né, aqui no Brasil, o lulismo, vamos dizer assim, ele gosta de contrário à corrente americana, né? Assim, o Lula está bancando, assim, ele está entrando sem poder decisório, comprando uma briga que não é dele e colocando o Brasil numa posição delicada. É a análise que eu faço, sabe? Eu acho que, assim, se fosse eu presidente do Brasil, eu pensaria duas vezes, porque nós não temos poder de influenciar efetivamente nenhuma solução desses conflitos que estão instaurados. Nós só temos a perder se nós abraçarmos o lado de cá. Você não precisa ficar omisso. Você pode manifestar, por exemplo, vou dizer um caso claro, a guerra Israel-Palestina passou da hora de acabar. Mas tem ainda o Hamas que está lá dentro. Não dá para justificar esse genocídio humanitário que está acontecendo lá. Passou do limite. Eu acho que Israel teve direito de se defender, de retaliar, etc. Tal, mas já chegou num ponto que já esticou a corda demais. E o que aquela população está sofrendo. Né? Você não tira o direito dele de se defender, mas o remédio está sendo excessivo. Né? Então, assim, você tem que ter uma ponderação de medida, de intensidade. Né? O Brasil deve se posicionar? Beleza, o Brasil sempre teve uma posição meio suíça na América do Sul. Né? Intermediadora, conciliadora, porque eu acho que sempre foi o nosso papel no cenário mundial. Né? E agora nós estamos tendo uma posição clara ao ponto do presidente da República falar que o dólar não deveria ser a moeda padrão internacional. O que nós ganhamos com essa frase? Nada. Né? E no dia seguinte veio a sanção, a taxação de 50%. Nós não ganhamos nada. Né? Muito bem. Roberto, o nosso podcast é regional, a gente tem uma audiência bacana em São João Nepomuceno, que é a nossa sede, né, onde estão os nossos estúdios. Aqui, nossos estúdios estão localizados na rodovia São João Rio Novo, quilômetro 17, no lugar chamado Condomínio Rural, nome fantasia. Aqui é muito agradável. Agradável, né?
E a gente está batendo um papo aqui com o Roberto Tomás, ele é advogado, atua na área da contabilidade também, presta Sim. assessoria para diversas prefeituras, muitas prefeituras, e a gente não poderia também de estar conversando, né, abordando o tema nesse episódio 73 do nosso podcast, o tema São João Nepomuceno. Né? Prazer. Falar de São João é muito prazeroso, né? Aqui, né? Sua terra natal, né? Nossa, não é a minha terra, porque eu sou leopoldinense, mas eu fui criado aqui, né? Mas você é mais São Joanense. Mais São Joanense. Você já está com seu umbigo fincado aqui. Fincado aqui. Né? Mas, Roberto, falando um pouquinho agora de política local, né? A gente tem né? Todas as cidades brasileiras estão com um prefeito, com seus prefeitos, né? Uhum. Com mandato há 7 meses. 7 meses. 7 meses. E você está sempre aqui em São João, embora você more em Juiz de Fora, sempre está viajando para sempre fazendo essa ponte São Paulo, JF, enfim. E a trabalho, mas você está sempre aqui. Ao contrário do que algumas pessoas dizem, né? Ou disseram, né? Na realidade, Léo, eu fico mais em São João do que em qualquer outro lugar. Mais em São João, eu né? sempre estou em São João, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu vou a Juiz de Fora ou viajo para fora, ocasionalmente, segunda, terça e quarta. Então você está morando aqui? Eu estou morando em São João. Morando aqui? Estou morando em São João. Só que, assim, eu trabalho demais, né? Demais, se vê. Eu estou sempre, assim... Tanto é que eu encontrei com você no final de semana, no sábado, aí eu te liguei na terça, né? Aí você, poxa, eu estava aí até ontem, vou a São Paulo, vou a São Paulo, mas vou voltar. Vou voltar. Você, isso, né? isso. Foi correndo, né? Porque correria, né? É correria. Minha vida é assim. Eu vivo circulando em prefeituras, empresas, e, assim... É muito difícil, eu até brinco, quer esconder de mim e ficar nas minhas casas. Eu tenho uma casa aqui em São João, tenho uma casa em Juiz de Fora e tenho uma em São Paulo, né? Então, quer esconder de mim, porque normalmente eu estou circulando, às vezes estou em hotel, né? Tá, você está vivenciando aí, então, o dia a dia, o cotidiano de São João Nepomuceno. O que você vê, como você avalia São João Nepomuceno hoje? Qualidade de vida, a atual gestão, o que você pode ponderar para a gente aí? Então, eu acho que até por uma questão de lealdade com o seu telespectador, é bom a gente esclarecer dentro de um contexto, né? Eu faço parte de uma das forças políticas aqui em São João, sim, né? Sim. Participamos agora de um processo eleitoral onde o atual mandatário foi eleito, né? Que sucedeu o mesmo grupo, né? Ele era vice-prefeito do prefeito que saiu e hoje está na condição de prefeito. Então, assim, por uma lealdade a você, a gente tem que dizer que eu faço parte de um grupo que não se afina com a administração. Eu acho que isso fica mais claro e mais leal ao telespectador. E foi o segundo candidato mais bem votado e, aliás, muito bem votado. Graças a Deus, né? Então, assim, dentro desse contexto, a gente não pode perder de vista, Léo, que todo gestor que entra pela primeira vez, ele apanha muito, né? Isso é comum, principalmente quando há ruptura de poder, um grupo sucedido por outro. Só que a gente não pode perder de vista que o atual prefeito de São João, ele está num grupo político há pelo menos 8 anos, né? Foi presidente da Câmara do governo anterior, do prefeito Hernandes, né? Foi convidado pelo Hernandes para ser vice-prefeito, foi vice-prefeito junto com o Hernandes, e agora o Hernandes não podia mais se reeleger, o lançou como candidato a prefeito, ele entrou como prefeito. E aí eu vejo muita gente falar assim, é uma administração nova. Nova como? É uma administração que já está entrando no 9º ano de desempenho do poder. O prefeito é outro, mas é o mesmo grupo. O grupo é o mesmo. E o mesmo espólio político que sempre esteve lá. São as mesmas pessoas com uma ou outra alteração. Então, a gente não pode pensar que São João está sendo administrado por um grupo novo. Existe só um novo prefeito, mas o grupo é o mesmo. Então, não dá para dizer que está muito pouco tempo no poder. Não, já é teoricamente é uma administração experimentada. Quando você entra, mas dando perdão talvez do contato inicial como prefeito, todo início de administração, normalmente ele é muito conturbado.
que há algum ajuste aqui para ser feito, um ajuste ou outro. Só que aqui em São João, ao contrário do que eu vejo com administrações novas, a gente, em vez de estar avançando e progredindo, nós estamos retrocedendo em vários aspectos. Quem conhece a política local, a gente sempre falava que na administração anterior havia um cabide de emprego dentro da prefeitura. Hoje em dia, esse cabide se transformou em uma verdadeira arara de emprego. Existem algumas repartições públicas que comportariam 10 pessoas, tem 20 pessoas trabalhando. Isso é recurso público que está sendo gasto, despendido com mão de obra que não há necessidade. Não que as pessoas que estejam sendo contratadas sejam pessoas ruins, não, e às vezes até capazes e competentes. Só que você tem que fazer uma análise sobre a necessidade de você investir tanto em pessoas para atividades que não demandam tanta mão de obra assim. Esse é o primeiro ponto que eu falo, a primeira crítica que eu faço à atual administração. Há um empreguismo exagerado, não sei, eu estou avaliando uma resposta que eu recebi para ver a legalidade desse tipo de contratação, porque se você quer mão de obra para a prefeitura, você faz concurso. Foram feitos vários concursos, mas poucos foram os nomeados, em consideração ao volume de pessoas contratadas. Nós temos contratados hoje aqui em São João quase 500 pessoas. No universo de 1.100, mais, eu estou falando aproximado, de 1.100, é quase metade da força de trabalho. Isso é uma relação absolutamente inaceitável, né? Esse é o primeiro ponto. O prefeito é uma pessoa bastante carismática e sempre teve como bandeira a simplicidade, sim, a humildade. Eu costumo dizer o seguinte, uma das características que eu já observei, talvez simples, mas humilde não. Uma das primeiras ações que eu observei na imprensa de São João, ainda não tive lá na prefeitura para observar isso, é que ao ser empossado prefeito, uma das primeiras atitudes que ele tomou foi o quê? Fazer uma plotagem da figura dele no gabinete. Gigantesca. Gigantesca. Né? Eu acho que isso não é a postura de gente humilde, não. Isso acabou virando uma denúncia, né? Foi para uma denúncia. O professor Cláudio fez uma denúncia formal ao Ministério Público, né? E aí eu venho falando, olha a demora, porque isso aí fere qualquer tipo de princípio da impessoalidade, né? Mas na Assembleia Legislativa tem isso. Isso é um problema do Ministério Público lá em Belo Horizonte. Aqui a gente não pode conceber uma coisa dessa. Então isso não é a postura de uma pessoa humilde, isso é uma postura de uma pessoa vaidosa. Fiquei sabendo que numa rádio da cidade aí, um vereador que faz parte do grupo político do prefeito denunciou a compra de celulares no valor de R$9.000. Deve ter sido iPhone. Só pode ser iPhone. Só pode ser iPhone, R$9.000, 9 ou 8 mil reais. Quer dizer, é uma gastança com dinheiro nosso, do nosso contribuinte de São João do Nepomuceno, sem medida. Eu acompanhei um processo de retirada de containers da cidade que realmente gera um impacto visual muito negativo para a cidade. Isso está gerando uma polêmica danada. Sim, sim. Por quê? Isso mostra já de uma vez a cadência ou a falta de organização desse grupo que está aí. Não se muda comportamento da sociedade são-joanense na base da caneta. Isso faz parte de um processo educacional, um processo de convencimento, de informação. Olha, nós vamos tirar os containers, mas você tem que dar uma opção para a comunidade, uma opção para a população. Não, você fica com o lixo dentro da sua casa e eu coloco em tal hora. Ok. A minha casa é grande, eu posso colocar o lixo lá nos fundos. E a pessoa que mora numa kitnet e esse lixo começa a exalar um odor desagradável, como é que ele vai fazer? Né? Você pode pensar, pode mudar uma situação, mas você tem que... É o plano B, né? Aí eu vou aprofundar. Eu sempre fui contra os containers. Eu moro ali na rua Barão de São João e tinha um container que só não fedia mais porque ele era limitado, porque se ele fosse maior ele fedia muito, gerava churume. Se quer utilizar o container, qual que é a postura que você exige da prefeitura? Limpa o container, faz a asepsia dele, para ele não exalar mau cheiro, ou põe em quantidade suficiente para que a população possa continuar o lixo dela. Ok, vamos tirar o container. Ok, eu acho que realmente gera um impacto negativo visual para a cidade. Qual é a opção que você tem? Coleta regular. Se você tira o container, a população se acostumou com o container. Então ela pega o excesso de lixo dela e joga ali dentro. Se você tira, o que você acha que a população vai fazer? Vai levar para o container, ele não está lá, vai colocar no chão. Como você resolve isso? Aumentando a regularidade da coleta. Não foi feito nada disso.
Então, se você analisar essa situação do lixo em São João, é o jogo dos 280 erros. Não havia a gestão dos containers ou das caçambas, como as pessoas falam, elas não eram limpas e por isso elas exalavam mau cheiro, churume e acumulava à noite barata, rato e às vezes cachorro. Tirou o container, o lixo continua sendo depositado ali, só que agora com agravante. Os cachorros passam, rasgam os sacos em busca de comida e aquilo se espalha pela cidade. Quer dizer, como é que você resolve isso? Ô Beto, qual a solução que você daria para isso? Planejamento. Parece que alguém lá na administração propôs, né, pelo menos que a gente... Isso foi debatido também na Rádio Garbosa. Alguém propôs fazer uma enquete para ver o que é a população. Pelo amor de Deus, nem todo mundo tem acesso à internet e você sabe como é que é essa questão de enquete nas redes sociais. Sim, né? sim. Você pega lá você manipula pessoas, você manipula facilmente. Então, isso é um absurdo, né? Né? E me parece que eles não existe um plano, uma previsão de resolver isso. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Acho que até também nessa entrevista no rádio aí que parece que a ideia seria educar a população. Mas como assim? O processo de educação... A curto prazo. O processo de educação, ele antecede a medida. Não, se quisessem... Eu acho que isso aí é igual uma colcha de retalho. Ela furou, eles estão querendo costurar e julgar na conta da população, sendo que, na realidade, a atrapalhada veio deles. Né? Então, você educa antes, você faz uma campanha educativa, informativa e dá opções. E aí vem o que é mais sério. Na minha rua, por exemplo, tem um vizinho meu de frente, ele chegou e falou assim, pois eles falaram para que eu mantivesse meu lixo em casa. E assim eu fiz. Falaram que iam passar 11 horas. Não passaram às 11, passaram às 4 horas da tarde. Ou inverteram os horários. Quer dizer... Cria-se uma rota, uma programação e a própria prefeitura não cumpre. Aí o cidadão que está programado para deixar o lixo dele, por exemplo, na realidade foi o inverso. Estava programado para passar na rua Barão de São João, salvo engano, 3 horas da tarde. Eu posso estar enganado com o horário, mas o relato foi mais ou menos esse. E o lixeiro passou às 11. Aí o cara chega lá com o saquinho dele para ser recolhido às 3 horas, o carro já passou. O que ele vai fazer? Ele vai voltar com isso para casa dele? São João é uma cidade, exatamente. São João é uma cidade operária. Sim. Né? Sim. As pessoas com pouco poder aquisitivo, essa que é a verdade. E o que acontece? As pessoas não querem problema, mas não. As pessoas estão preocupadas em acordar cedo, ir trabalhar. Ir para o trabalho. Ganhar o pão de cada dia, cuidar da sua família, dos seus filhos, seus entes queridos, pagar as suas contas. Elas não querem arrumar problema para elas, não querem. Elas querem se preocupar com o problema do lixo. Por mais que seja uma questão de cidadania e tal, que a gente deva se preocupar com os problemas da sociedade e tal. Mas essas pessoas, sobretudo as mais simples, elas não têm tempo de se preocupar em problemas, de resolver problemas que, na verdade... deveriam estar sendo solucionados pelo poder público. Já são pagos vamos pegar esse caso seu. Esse poder público já é pago para isso. Como é que um pai de família que pega na confecção 7 horas da manhã, tem 1 hora de almoço, volta para casa, almoça, volta para a confecção e sai 4 ou 5 horas da tarde? Como é que você fala para ele chegar com o lixo dele às 3 horas da tarde? Ou ele sai de manhã cedo, ou na hora do almoço e deixa o lixo lá, ele não vai poder voltar para a casa dele para colocar o lixo no horário. Então, assim, é uma coisa assim tão óbvia, isso são dados tão sensíveis, tão claros. E será que não teve ninguém pensando dentro das estruturas da administração pública que isso poderia gerar esse caos? E agora? Vamos deixar todo o lixo sendo depositado? Se você passa, já tem várias calçadas já com churume derramado, mau cheiro. Pior, antes as caçambas em si eram muito ruins, porque elas exalavam um odor ruim. Só que agora, como não tem nada que recolha esse churume, eles estão perculando pela calçada. Está ficando pior. Né? E depois, infestação de barata, de rato, enfim. Na verdade, está um caos. Está um caos. Está um caos provocado
por uma retirada desacertada, não acordada com a cidade, com a sociedade. Porque se você vai tirar alguma coisa que a sociedade está acostumada, você precisa dar caminhos e alternativas. Essa solução não vieram e não virão tão cedo. Né? Então você acha que isso aí foi uma bola fora do prefeito atual, né? Não é essa não, são várias. São várias. São várias. Na realidade, a gente precisa identificar qual é o verdadeiro prefeito de São João do Nepomuceno. Né? Quem é que dá as cartas lá dentro? Quem é realmente o verdadeiro mandatário? A representação política é o atual prefeito. Mas quem é que dá as cartas e quem que decide? Você acredita que não seja ele? Ah, com certeza. Com certeza. Assim, com devido respeito, é uma pessoa agradável, mas é uma pessoa absolutamente sem predicado para ocupar a função que desempenha. Não acho que vamos dizer, sabedoria está vinculada ao ensino formal. Eu conheço muitas pessoas que têm só o primário, mas que são sábias, mas não vejo sabedoria nos passos que estão sendo dados. Né? Eu me arrisco até a dizer alguma coisa, sabe, Léo? Nós, eu e Renata, quando fomos candidatos a prefeito e vice-prefeito de São João do Nepomuceno, nós falamos que tiraríamos o palco do carnaval da avenida, em frente ao Botachope, ao Botafogo. O Tony entrou, colocou para dentro. Nós falamos que o pagamento dos funcionários seria feito no primeiro dia útil do mês. Ele entrou, trouxe o pagamento no primeiro dia útil e na segunda quinzena. Como a gente, na realidade, ele está pagando as nossas promessas. E nada disso foi ofertado durante a campanha. Então, eu vejo assim, uma preocupação muito grande com o plano de governo que era nosso, que éramos oposição. Na verdade, eu tinha uma outra proposta aí do Tony, né? Do Tony e do Ricardo, seria a tarifa zero para o transporte público em São João do Nepomuceno, que parece que não vai acontecer. Eles já justificaram, né, em entrevista no rádio e tal, que pelo menos por enquanto é impossível e tarará, tarará, tarará. Foram dois demagogos, sabe? Dois demagogos. Falaram muito, falaram como se São João estivesse no caminho certo, mas as opções que foram dadas pela oposição foram as que eles abraçaram. Por que não deram continuidade nas ações e nas medidas administrativas que eram dadas pelo prefeito Hernandes? Se estava tudo certo, por que esse cavalo de pau, essa troca de rumo para abraçar pautas que eram nossas da oposição? Então é fruto de demagogia. É uma pena, né? Às vezes no mundo político falam que a população tem memória curta, né? Pelo menos para fins eleitorais. Porque se buscarem nos arquivos das entrevistas que foram dadas, na realidade, primeiro houve uma fuga de debates, a gente não sabe o que eles pensam ou o que eles pensavam, mas o pouco que existe, você vê que na fala deles estava tudo perfeito. E quando eles vão e entram na administração, eles mudam boa parte daquilo que era feito. Como, por exemplo, os containers, como, por exemplo, o regime de pagamento dos funcionários da prefeitura. A saúde está caótica, né? Nós falávamos muito isso. Durante o período eleitoral, no final do ano, tinha alguns postos... acho que até a policlínica, tinham médicos após o horário para atender o pessoal das confecções. Acabou isso? Acabou tudo. Mas por quê? Porque são medidas eleitoreiras, a gente falou isso. Nada do que está acontecendo foi surpresa para nós, porque a gente alertava. É o governo da enganação do mais humilde, da pessoa vulnerável, daquela que acredita naquilo que é colocado para ela. Eu acho que isso é uma das maiores covardias eleitorais. Criou-se um Estado, olha, nós vamos resolver o problema da saúde nos bairros, todas as unidades de saúde das UBSs vão ter médico o tempo todo, vão ser abastecidos. A farmacinha é um desabastecimento contínuo, Léo. Eu recebo dia sim, dia não, muita gente falando assim, olha, tá pior do que antes. Então, quer dizer, o governo que sucedeu, na realidade o mesmo governo, está num declínio assustador. Você acha que há um racha dentro do grupo? Isso já foi ventilado. Isso foi ventilado no mundo político, mas eu acho que assim, aí é uma questão de valor e de postura, né? Eles podem, às vezes, ensaiar um racha, mas na hora da eleição está todo mundo junto. Tudo junto, né?
né, não tem muito esse pudor, né? Eu acho que assim, para eles vale tudo menos perder a política. Eu já penso o seguinte, não vale tudo. Não vale tudo. Política não é vale tudo. Você tem que ser coerente com os valores que você defende. Você tem que ser coerente com aquilo que você fala. Sob pena de passar esse constrangimento que eles estão passando agora, né? De indiretamente contradizer aquilo que eles prometeram na campanha. Queriam arrumar a saúde não está boa. A educação, muito comprometida, né? Uma questão simples como coleta de lixo está dando essa repercussão horrorosa. Um grande legado, a estampa do prefeito no gabinete dele, iPhone sendo distribuído para assessor de imprensa, uma relação muito conflituosa de integrantes de um canal de comunicação da cidade com a ocupação de cargos públicos dentro dessa administração. Então, quer dizer, continuou tudo como antes do Mar de Abrantes, né? E o trânsito da cidade continua caótico, né? E olha que é uma cidade pequena. Eu acho, Léo, e aí, nesse ponto eu tiro a culpa deles, né? O problema do trânsito, ele foi instaurado lá atrás, quando vários empresários construíam muito em São João e Nepomuceno. De certa forma, tem um empresário que faz parte do grupo que era um dos grandes construtores na época. E não se deixou, na época do governo da doutora Edmeia, houve uma iniciativa para que toda a construção, todo prédio de residencial, tivesse pelo menos uma garagem para cada unidade residencial. Eu lembro que na época, os vereadores que apoiavam a doutora Edmeia votaram do jeito, os vereadores de oposição, que eram vinculados ao CEL, votaram de outro, e teve um fiel da balança, muito vinculado ao construtor da época, que é um vereador que já está aí há 20, 25, 24 anos, se eu não me engano, de mandato, que foi o fiel que teve o voto de Minerva para barrar essa disposição que exigia garagens. O que aconteceu? Vários prédios foram construídos sem garagens. Hoje você vai na cidade, se você chegar no centro de São João depois das 8 horas, você não encontra vaga, né? À noite você vê vários carros nas ruas porque os prédios não têm garagem. Ali na minha rua mesmo, tem 1, 2, 3, 4 prédios, nenhum deles tem garagem. Então, essa aqui é a realidade de São João. Ao mesmo tempo, a calha das nossas ruas são muito curtas. Como é que você resolve isso? São João está se aproximando muito. Se você observar também o processo construtivo, vários prédios avançaram sobre o espaço aéreo do passeio. Em frente à minha casa, esse mesmo construtor, que faz parte desse grupo, avançou a sacada para frente, quase encostando nos fios de alta tensão. Quer dizer, isso dá a sensação de estrangulamento das cidades, elas vão ficando cada vez mais exprimidas, né? Sem garagem, então isso era uma tragédia anunciada. E eu fico muito preocupado, Léo, porque eu participei da estruturação do Plano Estratégico Diretor de São João, e uma das coisas que falaram, assim, olha, não pavimentem ali onde é o bairro de Zé Maria Fã. Aquilo ali tem que ser um sorvedouro de água. Se pavimentar aquela bacia, a água vai chegar no centro da cidade com uma velocidade tamanha onde as calhas e os rios, os córregos não vão suportar. Então, eu tenho muito receio, com todo respeito a quem mora lá, de que a pavimentação daquela região, quando bater a chuva naqueles morros, ela vai escorrer para o centro e vai descer com uma velocidade danada e acontecer o que aconteceu há quase 100 anos atrás. O centro de São João experienciou uma enchente que até hoje os mais antigos lembram dela. Então, você acha que naquela região ali o asfalto... A orientação técnica é não pavimentar, deixar, no máximo, fazer granjeamentos para que a água passe e seja absorvida pelo solo. Se você pavimentar aquilo tudo, a água vai aumentar a velocidade, ela vai descer com muita força para o centro e a chance de, no futuro, nós termos inundações no centro é muito grande. Os distritos de São João sempre foram esquecidos, essa que é a verdade, né? Sim, sim. Continuam esquecidos? Então, a gente tem um dado eleitoral muito interessante, Léo. Com exceção de Taruaçu, a gente observou na época da campanha muita crítica ao atual governo, que as estradas estão abandonadas, o homem do campo está abandonado, e realmente estavam, né? Não havia uma atuação constante na conservação das estradas rurais. Isso era até uma plataforma muito firme de todos que estavam na oposição.
Com exceção do distrito de Itaruaçu, a zona rural maciçamente votou na administração. Como é que você entende um troço desse? Havia uma reclamação constante, generalizada da zona rural, e o atual prefeito foi majoritário na zona rural, com exceção de Itaruaçu. Itaruaçu, lá quem ficou em primeiro foi o Francisco, que tem uma vinculação muito próxima, eu fiquei em segundo e o Tony ficou em terceiro. Né? Quer dizer, como é que você explica isso? A insatisfação era externada de uma forma muito pujante nas redes sociais, muita reclamação da zona rural, mas na hora do momento eleitoral, a zona rural votou com a atual administração. E olha que eles tiveram um olhar especial para, assim, entre aspas, para Itaruaçu. Levaram para lá o Canta São João, que é um evento bacana, tá? Essa é uma questão... E acabaram fazendo algumas melhorias lá. Essa é uma questão polêmica, porque o Canta São João, ele é uma festa vocacionada para pessoas que gostam de um estilo musical diferente do que aquela comunidade de Itaruaçu gosta. Eles davam muito valor, e eu conversei com boa parte da população da comunidade que ainda reside lá, eles gostavam muito da festa taruense ausente. Era um forró forrado, mais descontraído. Eles tinham mais uma noção de pertencimento. Então a festa... Mais a cara deles. Né? O Canta São João é um avanço para Taru? Sim, sem dúvida. Traz divisa? Sim, traz. Só que a comunidade de Taru sentia mais conforto com a festa do taruense ausente que foi acabada. Eu já vi até algumas opiniões aí, tem muita gente que diz o seguinte, pessoas ligadas a Taru, poxa, o evento é bacana, o Canta São João, até eu estive lá no Jorge Vercedo, foi bacana e tal, esse ano. Mas que se faça o taruense ausente também, né? E o Canta São João, eu acho que assim, volta o taruense ausente e o Canta São João podia transitar pelos outros distritos. Por que Carlos Alves é tão esquecida? Por que não tem um evento desse porte lá? Leva o Canta São João para Carlos Alves. Vamos circular pelos distritos, né? Não só, né? E vamos trazer de volta a festa taruense ausente para aquela comunidade que tem tanta identidade com ela, né? São essas coisas, né? A gente que tem uma vivência administrativa vê isso de uma forma tão clara, mas quem está lá parece que não tem essa mesma sensibilidade. Em Taru, eu escutei muita reclamação da comunidade lá. E o resultado, talvez, foi satisfatório sobre esse aspecto por conta dessa insatisfação que era muito visceral. Assim, para a população, né, para aquele público específico, foi um evento... É um evento plausível, né? Um evento bacana e tal. Eu consumo, eu vou no Canta São João. Eu gosto do evento. Eu também curto. Eu gosto do evento. Mas a população de Taru prefere o taruense ausente. O forró é mais a cara deles. É mais a cara deles. Né? Muito bem. Ô Beto, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de colocar até a respeito de São João? São João é um lugar fantástico, né? Nós não temos aqui falta de emprego. As confecções estão sempre ofertando, está faltando mão de obra em São João. Nós temos verdadeiros potenciais dentro de São João que são fantásticos, né? A gente precisa mexer essa cidade, a gente precisa desenvolver essa cidade, né? Mas para além disso, para mim, hoje estar aqui com você é um prazer muito grande, né? São nessas oportunidades, são nesses foros, nesses podcasts que são independentes, né? Porque os meios de comunicação de São João estão muito vinculados à corrente do atual governo, né? Que a gente traz, talvez, a reflexão a algumas pessoas sobre o que realmente está acontecendo e não está sendo exposto para São João. E até pegando um gancho nessa fala do Beto aqui, eu já convidei, inclusive, o prefeito para estar aqui, infelizmente não veio. O Beto já esteve uma outra vez e a primeira vez que o Beto esteve aqui, ele falou, Léo, fora do ar, antes da gente gravar, a gente bate um papo e tal. E ele falou, você pode me perguntar o que você quiser, mesmo que me ofenda. Isso assim, foi um ato de transparência muito grande sua, né? Que eu faço questão de colocar isso para as pessoas. Eu gosto disso, Léo. Né? Aí fica parecendo, a gente discordou do que eu falei, do que ele falou, pode comentar. Agora, tem que colocar a cara, né? Você só extrai de alguém quando esse alguém tem alguém para algo a te oferecer. Quando você foge de canais de comunicação independente como o seu, como eu vejo no Fernando Mota, né? Paulo Azevedo, né?
são canais absolutamente independentes, fica difícil. Porque você precisa, não há trucagem aqui. Você é muito delicado. Paulo também, Fernando é mais azedo, mais firme, mas quando as pessoas vão lá... A produtora gosta de assistir o Eu adoro. Pé na Jaca. Eu adoro, já esteve aqui. eu adoro o Pé na Jaca e eu adoro o Fernando. Mas o Fernando é cáustico. Às vezes ele pega... Incisivo. Ele vai muito incisivo, né? Mas ele recebe todo mundo com muita cordialidade, né? Mas quando você vai num ambiente que você não tem domínio, né? Você vai ter talvez algumas perguntas que você não está preparado e você vai deixar evidente talvez a falta de condição para você desempenhar ou falar sobre algumas coisas que visivelmente você não domina. Então eu acho que esse que é o ponto, né? E essa é a importância do seu podcast, o podcast do Pé na Jaca, do Fernando Mota, do Paulo Azevedo, essa independência que nos permite trazer questões pontuais, porque, já falei, não existe local em São João que você consiga debater ideias. Primeiro porque quem está no governo não tem condição, não é o prefeito, é toda a equipe do prefeito, todo mundo. Eles não conseguem debater, porque num debate você expõe as vísceras da administração, né? Então esse papel que você desempenha e outros canais de São João do Pomuceno são muito positivos para a democracia de São João e é uma forma de você ver um posicionamento discordante, dissidente, tendo vez e voz. E por isso eu sou eternamente grato a você, né? Eu que agradeço as 2 vezes que você esteve aqui. E uma outra situação que eu queria colocar aqui, que você mencionou que São João é a terra das confecções, é conhecido por isso. Eu já vivenciei uma situação por mais de uma vez e eu acredito que você também. A gente está com um projeto chamado Fala Vencedor Podcast Itinerante Tour, que a gente leva o nosso podcast para diversas outras localidades, cidades, enfim. E recentemente nós estivemos lá em Ibitipoca, onde a gente está com uma audiência muito bacana. Abraço para o pessoal de Ibitipoca, né? Conceição de Ibitipoca, que é distrito de Lima Duarte, esse lugar fantástico, do Parque Estadual, todo mundo sabe e tal. E nós estivemos lá no Chalé Paiol, nosso parceiro, tal, a Janice, e o Jairo, a Amanda e a Fernanda, que são irmãos, e a Fernanda é prima deles e tal. E ela comentava com a gente: poxa, vocês são lá de São João Nepomuceno, né? São João Nepomuceno, que é terra daquelas confecções, né? Todo mundo tem São João. Tem essa referência de São João, né? Recentemente, há uns anos atrás, eu fiz um trabalho também em Visconde Rio Branco, pessoal do rádio lá e tal. Poxa, São João, como é que é para fazer compras lá? São João é uma referência, né? Sim, sim. Nós adquirimos uma expertise muito grande, né, nas confecções, né? É o grande modal. Foi uma herança deixada pela fábrica a fábrica Santa Marta, né? Começamos na tecelagem e nos especializamos no ramo de confecção, né? E nós somos muito bons. Todo mundo do Brasil reconhece São João como um polo de produção e de qualidade, né? Uma certa vez eu conversei com um rapaz de Muriaé, né? Ele estava aqui. Muriaé também é polo de confecção, né? Todo mundo sabe. Mas ele falou comigo: ó, São João não tem na região. É imbatível. É imbatível. São João tem tudo. Tem. Nós somos o que chama de verticalizados. Nós temos desde da base até lá em cima, né? É um potencial que, assim, merece ser explorado. E quem conhece a realidade das confecções sabe. Nós só não somos maiores, muitos empresários com quem eu converso falam, nós só não somos maiores porque falta mão de obra. Se nós tivéssemos mão de obra qualificada e preparada para suprir as necessidades das confecções, nós estaríamos 3 vezes maior. Roberto, chegamos ao finalzinho, né? Acho que quase 2 horas batendo papo aí, né, produtora? Prazer. Ela tá 1h30. Tá quase dormindo, coitadinho. Quase dormindo ali. Te agradeço imensamente. Prazer foi meu. Prazer foi meu. Daqui a pouco você volta. Acho que prazer. A gente abordou de uma maneira, você abordou com maestria esses temas aí, né? Taxação, STF, essa questão do Bolsonaro aí, e essa questão também local de São João do Pomuceno. Eu te agradeço imensamente por ter contribuído mais uma vez com o Fala Vencedor Podcast. E você não esqueça de se inscrever em nosso canal. Tem isso é comum, os apresentadores de podcast dizem: 90% das pessoas assistem,
mas não se inscrevem. Por favor, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, não é, Roberto? Se inscreve lá, dá um like, que é importante pro Léo. É verdade. Né? E se discordar, pode comentar. Isso, lá, né? Mas é aí que faz a síntese democrática, a discordância, a percepção, outros pontos de vista, traz outras pessoas. É verdade. Né? Aqui, é verdade. Vem debater com o Léo, vem conversar com o Léo, que vocês vão ser muito bem recebidos. A melhor pipoca de São João, Café Santa Cecília e tudo mais. Os melhores patrocinadores. Estão aqui, tá? Roberto, um abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.